voltamos com o nosso Tome Ciência, que está conversando hoje com especialistas sobre o uso de animais, as cobaias. Eu conto aqui com a presença do Marcelo Morales, que é coordenador do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, a Rita Paixão, que é da Federal Fluminense e trabalha mais com bioética e bem-estar animal, a Mônica Labarte, que é também conselheira do Conselho e representa as sociedades protetoras de animais, e o Otávio Prisgrave, que é da Fiocruz, da Anvisa, e está voltado para descobrir técnicas novas para o uso de métodos alternativos. E aí eu vou começar logo por ele mesmo. Otávio, diz para a gente aí como é que é a situação dos cosméticos, porque pesquisando para esse programa, eu vi que nos Estados Unidos há por internet uma campanha enorme, já há no Brasil, essa empresa usa aí, a principal crítica é o uso de animais em teste de cosméticos, até porque cosméticos a gente sempre tem aquela ideia que não é tão essencial para a vida, né, quanto um remédio. Como é que é isso nessa área de cosméticos, né? Na verdade, inclusive, foi justamente a área de cosméticos que suscitou toda essa questão de métodos alternativos, né, que foi no final da década de 70, né, por volta de 1978, uma série de movimentos na Europa contrários ao uso de coelhos pelas indústrias cosméticas. Então, na verdade, o cosmético sempre esteve à frente nessa questão do método alternativo, né? Claro que a gente não usa só animais para o desenvolvimento de cosméticos, né? A gente tem no desenvolvimento de medicamentos a parte pré-clínica, onde a gente utiliza não só métodos in vitro, mas também os animais, mas essa coisa do cosmético sempre esteve tão à frente que na Europa, através da 7ª emenda, né, da Diretiva de Cosméticos, já foi escalonando a proibição do uso de animais. Então, eles começaram proibindo animais em produtos acabados, depois em ingredientes, e tem um deadline, quer dizer, tem uma data limite para se deixar de usar animais em 2013. Em 2013 é a data limite. Bem, Marcelo, o que já é proibido? Quer dizer, no caso do Brasil, ainda pode se usar em cosméticos. Por isso, esse site tem chance de fazer a campanha que quiser contra as empresas que usam, né? Olha, o importante é que a gente saiba que o importante é não usar animal para pesquisa científica. A gente tem o pesquisador, a ciência nacional, todos os pesquisadores no mundo não querem usar animais para propósitos científicos ou didáticos. Mas é importante que a população saiba que todos os medicamentos, vacinas e procedimentos da área da saúde foram e são desenvolvidos com o uso de animais. Então, a proibição, ela não deve ser um ponto muito contundente. A gente tem que perseguir métodos alternativos. Então, cosméticos, por exemplo, nós temos que substituir imediatamente. Então, não há justificativa ética para o uso de animais para propósitos para o uso de cosméticos, No caso, é o quê? Para verificar uma alergia de um produto ou a eficácia do produto? Ele é importante. É importante que a gente saiba, por exemplo, shampoo, tintura, tinta de caneta, tudo é testado. O teste de irritabilidade. E muitos deles eram testados em animais. Isso diminuiu muito. Existem kits hoje disponíveis que substituem o já pelo teste. Conhecimento acumulado da própria medicina, né? E isso foi desenvolvido, os testes alternativos, com o uso de animais. Isso é importante que a gente saiba. Só que, por exemplo, tem um kit que substitui muito bem o teste de irritabilidade, que é desenvolvido no exterior e que pode ser importado pelo Brasil, só que ele dura 7 dias. O que acontece? Imagino. Quando a gente importa, ele fica na alfândega e perde a validade. Então, tudo isso tem que ser azeitado no Brasil. Quer dizer, se existe um método alternativo, vamos persegui-lo, vamos desenvolver no próprio Brasil esses métodos alternativos, vamos estimular grupos de pesquisa que façam pesquisa com métodos alternativos ao uso de animais, e os métodos que existem no exterior, vamos importar. E tentar fazer aqui, né? E facilitar
A Mônica está... Desculpe, a Mônica, a Norma está pedindo uma parte aqui para você, para falar também do mesmo assunto. O interessante no uso ou não dos animais na coisa do cosmético é que se nós, de fato, no Brasil, começarmos a dar o valor devido à vida desses animais, ao sofrimento deles, se o kit só tem um prazo de validade de 1 semana, as sociedades protetoras dos animais têm que se organizar para lutar para que os animais sejam valorizados e que seja possível importar em 24 horas. Porque há várias companhias aéreas que podem fazer o transporte dessas coisas. E fazem todos os dias com muitas coisas. Então, isso é uma questão de valor. É a questão do valor que nós atribuímos à vida e ao sofrimento dos animais. Todo mundo reconhece o sofrimento de um macaco. Isso era uma discussão, assim, de uns 2 meses, por aí, que nós estávamos discutindo por que as pessoas não suportam ver um macaco sofrendo. Que lembra a gente? Porque a gente reconhece no macaco os sinais do sofrimento com muito mais facilidade do que num coelho, por exemplo. Só vai reconhecer os sinais de sofrimento do coelho quem tiver muita intimidade com essa espécie. Cães, as pessoas reconhecem o sofrimento com mais facilidade, porque são os que estão em casa, como os meus animais de estimação. E, como você muito bem disse no início do programa, os animais de estimação são de estimação. Então, quando você vê aquele similar do seu animal de estimação sendo submetido a uma pesquisa, você reconhece o sofrimento do cachorro muito mais fácil. Então, normalmente, as pessoas têm essa gradação da percepção do sofrimento do outro com aquilo que elas conhecem. Então, normalmente, é muito mais fácil para qualquer um perceber o sofrimento de um cão, de um primata, do que de um camundongo, de um rato. Os primatas são ainda utilizados em pesquisa ou não? São. São ainda? São. Para que tipo de pesquisa, no caso? Pesquisas médicas com vacinas, muitos são. Muito? Macacos ainda? Macacos. São menos utilizados. É importante que a população saiba que mais de 90% dos animais utilizados para pesquisa são ratos e camundongos. Mas uma pequena porcentagem são cães, primatas e outros animais. Mas a grande maioria são ratos e camundongos. São ratos e camundongos. Bem, vamos à Rita Paixão. O que é ético no entendimento seu para usar animal? Quer dizer, claro, partimos do princípio que o ideal, como disse o próprio coordenador do câncer, era não usar. Mas então o que seria ético? Porque sofrimento vai ter sempre, né, como você disse. Sim, e por isso acho que o exemplo dos cosméticos é um bom exemplo, porque a pressão para se deixar de usar veio exatamente da sociedade. Então, quando houve aquele ruído, aquela denúncia, foi então que a ciência se voltou para buscar alternativo. Então, e hoje se reconhece a não necessidade dessa utilização. Então, o que eu penso é que, da mesma forma, com todo o uso de animais na ciência, esse deve ser o processo. Enquanto a gente continuar dizendo assim, eu uso porque não pode substituir, nós vamos continuar usando e sempre criando novas necessidades. Na sua visão, eticamente seria sempre ruim? Eticamente é sempre ruim. Não há uma justificativa moral para se usar. Então, a partir disso, é que nós devemos buscar os outros caminhos, né? Enquanto a gente continuar aceitando que usa porque não há outra alternativa, o meu entendimento é que essa alternativa nunca vai acontecer, porque o ser humano sempre cria as suas necessidades, né? Então, novas pesquisas continuarão. Claro, buscando reduzir, melhorar o bem-estar, mas ainda assim não chegando ao que é eticamente desejável, que é abolir a experimentação. Então, eu acho que ainda há assim, um grande passo a ser dado, que é a conscientização sobre o problema moral que a experimentação animal representa. À medida que se justifica... A população tem, né, Rita? Você vê isso que a gente falava no início, quer dizer, em princípio, cresce esse movimento. Sim, às vezes até a gente falou aqui do amor, da estimação, eles são mais até do que, né, ou como diria o do Zé, que toca a sua criança por um cachorro, não, troca o seu cachorro por uma criança pobre, né? A estima chega a ser extrema, mais que um elemento da família. Então, já existiria isso? Você acha que é só do ponto de vista dos médicos?
Não, eu acho que na sociedade como um todo é crescente essa conscientização e essa percepção do sofrimento animal. Acho que isso, em agosto, foi publicada a Declaração de Consciência dos Animais. Isso, agosto de 2012? Agosto de 2012, por neurocientistas. Então, acho que isso é um documento importante que mostra como hoje se tem uma maior percepção. E daí a chegar à percepção de que o problema moral de se usar animais é inaceitável, também é bem mais fácil, digamos assim. Bem, falou, Morales, você está pedindo a palavra aí, eu queria só levantar, ou você, ou o Otávio, esse problema da alfândega é um problema eterno da pesquisa científica. Determinados reagentes, a briga, o Ministério da Ciência e Tecnologia tenta fazer métodos para apressar isso, e é sempre um conflito, né? Agora, por que não se faz nacional? Ou seja, um teste desse, né, da área que você fala que da Europa já é utilizado, por que no caso do Brasil... Olha, o que nós precisamos fazer é desenvolver equipes no Brasil e treinar essas equipes para que façam esses métodos já existentes. É importante, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de salientar muito contundentemente que métodos alternativos são aqueles que foram desenvolvidos com muita pesquisa científica. E eles levam 10 anos para serem desenvolvidos para que sejam cientificamente comprovados que eles podem substituir os animais. Então, se existem métodos no exterior, nós temos que treinar equipes no Brasil para que possam desenvolver esses métodos já existentes dentro do próprio Brasil. E o Presgrave vai nos falar, eu acho, que sobre essa iniciativa brasileira de se fazer uma rede nacional, que é o RENAMA, ele pode falar com mais detalhes, que uma rede nacional de pesquisadores que vão fazer pesquisa com métodos alternativos e uma agência nacional que valide os métodos alternativos. Por que validar? Vamos validar métodos que realmente substituam os animais para a ciência e para a pesquisa. Bem, ele vai nos contar, mas depois do intervalo. Nós vamos rapidinho voltar. Aguarde aí.